Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar. Amadas almas, eu gostaria de fazer um pequeno passeio, pequeno porque imagino que será breve, ainda que profundo, a respeito do dogma da virgindade de Maria. Eu já comentei um pouco sobre isso através de uma outra perspectiva, na poesia da literalidade, como que é inútil ficar se perguntando e colocar no campo das aparências as coisas que são literais. Contudo, eu penso que seja belo e bom e justo aprofundar a questão desse dogma, porque é muito importante compreendermos isso bem e observarmos a profundidade e a intensidade de uma afirmação tal como essa, da virgindade da nossa Mãe Maria, aquela que é Mãe de Deus. Tudo o que acontece com Maria, tudo que se tem de dogma quanto a Maria e tudo que se relaciona a ela é principalmente, se não inclusive exclusivamente, para a exaltação de seu Filho, para a exaltação de Deus, para além inclusive de seu Filho, mas da própria Trindade e do nosso Deus uno também em Trindade. E isso faz com que a sua própria virgindade ela seja um aspecto necessário e, portanto, incontornável da própria vivência de Maria. Maria, ela é, como eu sempre comento aqui, o arquétipo criatural, ela é a matéria-prima de todas as criaturas. E ela é realmente o arquétipo criatural perfeito, aquela que foi separada desde o começo. Ela é a única imaculada junto de Jesus Cristo. A única que realmente não porta nenhuma mancha, nada de mácula. Sendo que ela representa um aspecto que está muito para além da nossa manifestação enquanto criatura. Muito anterior e, ao mesmo tempo, muito além, né? É um aquém, não de menor, mas aquém no tempo e posterior para além do que aquilo que nós conseguimos abarcar enquanto criaturas, ainda que divinas também. O que significa que ela é mãe de todas as criaturas criadas universalmente por Deus. E essa é a grande exaltação e coroação da nossa rainha. Ela é aquela que porta as 12 estrelas como coroa sobre a cabeça, porque ela está para além das 12 hierarquias. Ela é a própria ela é justamente a mãe, né? É o próprio plano arquetípico das criaturas. Quando eu falo de arquétipos, quando a gente comenta aqui e quando observamos que algo arquetípico nasceu aqui, eu sei que para nós, na nossa cabeça ainda limitada e no nosso coração ainda de pedra, é muito difícil plenamente crermos que aquilo que acontece arquetipicamente é o mais importante e é o que há de verdadeiro enquanto princípio. É o superior que hoje é possível observar. O que significa que Jesus Cristo, ele é arquetipicamente o Filho e, portanto, ele é o Filho. E Maria é arquetipicamente a matéria-prima e, portanto, não é uma simples mulher. É a própria matéria-prima das criaturas que encarnou. É a própria essência primeva
das criaturas que encarnou. E para nós isso pode parecer algo muito absurdo, porque se a gente vai indo para além, se eu falo de Pedro, que corresponde à nossa hierarquia, inclusive, é a essência da nossa hierarquia que encarnou. Então, essas coisas começam a, muitas vezes, quando nós tomamos elas de maneira muito lógica e racional, dão um nó na nossa cabeça, porque é muito fácil perder o horizonte e os limites das coisas palpáveis para que possamos ir assimilando aos poucos. E lembremos, a assimilação tem relação com a própria Virgem e com o signo de Virgem. É preciso ter limites. É preciso ter uma apreensão por pedaços, por fragmentação e segmentação. Agora, isso só é possível junto da unidade das coisas e daquilo que é essencial de todas as coisas, que é o próprio Filho e que é Peixes. E que a nossa hierarquia, que nós exemplificamos e encarnamos e para o qual fomos feitos. Nós somos realmente, verdadeiramente, a essência do que há de melhor e pior de todas as criaturas que se manifestaram, que foram manifestas antes de nós. Nós verdadeiramente somos a coroa da criação. E isso é algo muito mais glorioso, honroso, nobre do que nós conseguimos observar e ver. E pode parecer absurdo dizer que Pedro é a essência da humanidade, mas de fato ele é. Não é um simples homem, é a própria essência da humanidade que encarnou. E nós temos dificuldade em compreender essas coisas porque nós acreditamos que nós somos essas manifestações que acontecem ao nosso redor. Que eu sou essa que está manifesta aqui agora. Eu não compreendo que isso aqui é apenas a cristalização ínfima daquilo que eu verdadeiramente sou. E por isso que quando nós chegamos na essência arquetípica de alguém, é possível verdadeiramente causarmos doenças gravíssimas em alguém ou curas milagrosas, sinais prodigiosos, maiores do que o próprio Deus fez. Porque fareis coisas maiores do que eu. Ele disse isso. E, portanto, se já teve vezes em que eu falei que dizer que algo é simbólico e que os símbolos são muito mais concretos do que as paredes que me cercam, as coisas arquetípicas que são princípios são ainda mais. Porque os símbolos são apenas um meio, apenas. Esse apenas é muito entre aspas, é claro. Mas onde ele leva, ou aonde ele nos leva, é que é verdadeiramente o cerne de todos os planos, ou do único plano que há, que é da vida eterna. E nós temos muita dificuldade de compreender isso, especialmente se nós não sabemos do renascimento em carne. Acreditamos que é um único nascimento. Isso complica, porque aí nós nos identificamos mais ainda com essa manifestação corporal que é passageira, que é extremamente limitada, que é extremamente... é pó, é nada. E não que sejamos coisas grandiosas, porque somos algo para além disso, mas compreender o plano arquetípico das coisas, ainda que muitos possam dizer que isso tudo é uma pseudociência, porque não se comprova nada disso, é por isso que, inclusive, batem tanto em Jung, e até mesmo
em Freud, porque as questões psicanalíticas, elas, de fato, você não comprova, ainda que, para quem tem olhos, nós vemos acontecendo. Freud estava errado em um monte de coisa, mas, ao menos, deu a base para que Jung trouxesse várias coisas que hoje podemos usar para palpabilizar melhor a nossa compreensão do divino. E eu sempre digo, não para aí. Essa ainda é uma visão limitada, porque é muito para além disso. Usar da linguagem psicológica ainda é extremamente limitante. É uma maneira de explicar e uma via que nos é permitida acessar para se evoluir, mas as verdades arquetípicas, os princípios verdadeiros, são muito para além de uma explicação psicológica das coisas. E por isso temos que tomar cuidado, inclusive, com a psicologia. Porque ela vai dizer que justamente milagres não são milagres, né? E endemoniados não são endemoniados, são simplesmente doenças da mente, eram epiléticos, eram isso e aquilo, sendo que, eu já comentei, ainda virá tempos em que, com espanto, veremos que as doenças, elas têm a sua raiz nos nossos demônios, nossos pessoais e coletivos. Então, toda cura é lidar com demônios. Agora, já falei para o perigo de achar que lidar com demônio é só ficar exorcizando quando nem se tem fé para isso, né? Exorcismo não é espetáculo, não é show e não é só exorcizando que se cura os enfermos. A imposição das mãos cura. Saber lidar com o veneno da cobra e lidar com a cobra cura. Enfim, tem vários sinais que Deus deixou dito que ainda faremos e que aqueles que o fazem em seu nome são capazes e que são cura. Então, a expulsão de demônios é algo específico e de casos específicos, já graves, etc. Mas tudo tem a sua base no mal que nos habita e no mal que permitimos. E, portanto, na diabolização e demonização das coisas. Porque a diabolização é a separação, né? É o cindir das coisas divinas. O cindir nosso, no caso, né? Nós tomarmos um caminho diferente das coisas divinas, ou seja, pegar um desvio. Lembremos, Satã significa desvio. Então, eu falo tudo isso porque Maria verdadeiramente é a encarnação da matéria-prima imaculada das criaturas. Mãe de todas as criaturas, de todos os anjos, de todas as hierarquias angelicais. E tudo o que acontece a ela e tudo o que temos de dogma em relação a ela é para a exaltação de Deus e não dela própria. Porque, mesmo ela sendo mãe, esposa, serva, noiva, amiga, filha de Deus, mesmo ela sendo aquela que recebe todos os títulos femininos dos títulos que Deus porta Ele mesmo no masculino, ainda assim ela é a representação das criaturas no todo. E, portanto, nós precisamos ter muito discernimento em relação a isso. Porque se nós colocamos Maria acima de Deus, nós estamos deformando as coisas e colocando de fato as criaturas e o princípio criatural acima de Deus, acima do princípio ativo, que é Deus, que é o princípio espiritual.
E é claro que Deus, a própria igreja, vai falar, e é um fato, de fato, que Deus não tem gênero. Deus é o feminino e o masculino. Ele é a própria matéria principal das coisas. Claro, é nele que existimos, somos, vivemos. A vida eterna só é possível nele. E mesmo a existência, mesmo o mal que existe, é só em Deus. Não há nada fora de Deus. Isso não é possível. Então, é claro que Deus tem a sua ordem de masculino e feminino, de positivo e negativo, etc. Mas a manifestação das coisas, da Trindade, a manifestação da criação, etc., faz com que seja necessário Maria para que alcancemos Deus. Ela é a nossa intercessora. Porque nós, mesmo nós sendo uma divina centelha, provinda do próprio Deus, não que ele se diminua a si mesmo para nos criar, mas sendo nós esses filhos que ele toma para si, porque ele, por amor, nos criou e fez com que fosse possível nos manifestarmos, então, nós sendo e tendo do divino, porque somos imagem e semelhança dele, sem diminuí-lo em nada, sem alterá-lo em nada, sendo ele sempre eterno e imutável, nós precisamos passar pelo processo de criatura para compreendermos e chegarmos até Deus. Compreendermos, é claro, não é que uma compreensão de Deus como hoje na língua recorrente a gente acha que, eu vou entender Deus, né? Ele é o grande mistério. Mas o conhecimento, que é verdadeiramente a união do sabor, da sabedoria, com a inteligência, com a capacidade de escolha do fruto correto. Então, quando nós verdadeiramente aprendemos a escolher e a saborear o fruto correto e passamos a poder ter acesso à árvore da vida e ganhamos a vida eterna verdadeiramente junto a Deus e, portanto, passamos ao conhecimento de Deus, não porque isso se torne algo inteligível no sentido verborrágico da coisa, não porque eu possa aqui pronunciar o que é Deus, etc. A gente pode dizer, né? Deus é luz, Deus é amor, é misericórdia, é caridade. Tá, mas não se delimita a Deus, de fato. A vivência dessas coisas em nosso coração e nossa mente são outros 500 de dizê-las como simples palavras humanas, que são ainda minerais, né? São pedras que a gente põe para fora, na verdade. Então, Deus em si é uma experiência silenciosa como o próprio Deus Pai o é. Se o Espírito Santo são os números e é o próprio objeto da frase, da oração. Se o Filho é o Verbo, é a palavra, Deus Pai é o sujeito, é o silêncio, é o sujeito que muitas vezes está oculto na oração. Que a gente pode, inclusive, chegar junto de Cristo a perguntar, né? Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonastes? Tu ou vós? Papai, Pai, Senhor, Deus Pai, Deus Santo. Porque Ele de fato se oculta. E a compreensão dessas coisas todas só se dá de fato em silêncio. A grande compreensão,
O grande conhecimento é silêncio, é mistério, é um interior e um exterior que se veem em espanto. E quando a gente se espanta com algo, nós é isso, ficamos mudos, ficamos sem palavras. E não porque o filho nos falte. Não falta a palavra, mas é que nós não compreendemos que a palavra é aquilo que acontece no espanto, porque é o verbo de ligação, é o reconhecimento em si mesmo, do próprio espanto, da própria coisa que causa espanto. Porque a beleza, algo pode ser belíssimo. Um Davi de Michelangelo pode ser algo belíssimo. Mas se não há essa conexão, se eu não tenho essa capacidade conectiva com aquilo, não há espanto. E por isso que quando nós nos espantamos com uma obra de arte, não é que nos falte o filho ou a palavra, mas é porque ele mesmo, a própria ligação, o próprio verbo de ligação se torna algo que acontece justamente num meio muito superior à nossa capacidade verbal humana de manifestação. E isso dando um exemplo com a arte que pode ser muito falho, né? Porque o principal disso é quando nós temos desse espanto nas interações humanas entre nós, né? Entre os seres, entre as criaturas, não só entre nós humanos, eu digo, entre as hierarquias. Então, passar por Maria é algo irrevogável, porque nós temos que passar pelo processo de nos tornarmos criaturas, de nos manifestarmos, ou sermos manifestados enquanto criaturas, para compreender o plano de Deus, para manifestar o plano de Deus, para, enfim, realizar o plano de Deus. É inevitável, é irrevogável, é necessário, é uma questão de precisão divina. E por isso ela já estava separada desde o início. E por isso que essas coisas todas, as pessoas podem achar que, né, Deus tomou um susto com a gente e de repente tomou a decisão de, vai lá, filhão. Não é assim. Os planos são desde sempre. A vontade divina, ela é inalterável, como nos ensina Santo Agostinho. Então, tudo se realiza conforme o Pai quer desde o começo. Desde o começo. E aí a gente também fica com a problemática do livre-arbítrio. Sim, arbitrariamente, nós escolhemos coisas nesses nascimentos, nessas manifestações nossas. Isso é possível, sim. Mas a nossa liberdade verdadeira é em essência espiritual. E ela já foi manifesta há muito tempo. A nossa concepção da própria concepção de Deus das criaturas é algo que nós não temos noção de como compreender isso, porque é muito anterior ao que a gente imagina. O nosso processo de liberdade é muito anterior às nossas escolhas materiais, e inclusive espirituais, de manifestação do tríplice espírito neste momento.
E isso são coisas que nos escapam muito ao entendimento humano hoje. De toda forma, estamos aqui para observar Maria e como que o seu dogma, principalmente da virgindade, que é o que eu gostaria de observar aqui mais detidamente, faz com que exaltemos Deus necessariamente. Porque, dito tudo isso, ela sendo a Imaculada, sendo aquela que verdadeiramente é Mãe de Deus e Mãe de todos os anjos, Mãe nossa e grande intercessora, o grande arquétipo relacionado às criaturas que encarnou e esteve aqui, a sua virgindade, ela é necessária. Ela é necessária, porque hoje o que nós compreendemos como uma gravidez é porque se um homem entra aqui na minha casa, me estupra, ou se nós fazemos amor, ou se transamos, ou em qualquer esfera que se dê um ato sexual, desde a forma mais violenta e brutal até a mais romântica, eu não vou nem colocar o espiritual no meio ainda, mas romântica, nós acreditamos, e de fato, em muita medida, o que acontece aqui, nós tomamos, essa é a queda, né? Nós tomamos a iniciativa de acharmos que nós temos controle do nascimento e da morte. E que, portanto, é quando eu transo com um homem e ele expele esperma, e esse esperma chega até o meu óvulo, que eu engravido. Como se o controle e o poder, a vontade, toda a potência e capacidade fosse do homem e não de Deus. Sendo que, pelos próprios estudos da fraternidade da Rosa Cruz, nós sabemos que os anjos estão envolvidos nesse processo. São eles que colocam naquele esperma que vai chegar até o óvulo os átomos sementes. Então, não é o homem que escolhe alguma coisa. Mas devido à queda, nós passamos a acreditar nessas coisas. E passamos a fazer um uso tão indiscriminado que, de fato, dá a aparência de que temos algum poder e controle sobre essas coisas. Alguma capacidade de escolha em relação a isso que seja legítima. É a aparência de potência, de ser um super-homem, de ter capacidade justamente de discernimento de nascimento e morte. Só que, em verdade, nós já sabemos que não é assim. Nós podemos até, de uma maneira muito vaidosa, orgulhosa e, enfim, intromissiva, né? Intrusiva e absurda, torta, irmos para a cama com alguém e forçarmos um processo de gravidez, por exemplo. Só que sabemos também que é a velha história, se Deus não quer, não acontece. A ciência vai dizer que acontece sim e que se não acontece tem um porquê científico para não acontecer. Que Deus não tem nada com isso. Que vai ter uma explicação biológica e que, descoberta essa explicação biológica, nós podemos transcendê-la ou não, alterá-la ou não, etc. Nós perdemos a nossa capacidade de ver que verdadeiramente os anjos, eles estão nesse processo. O que acontece com Maria? Por que Maria verdadeiramente recebeu o Espírito Santo? Porque não foi de um homem que ela engravidou. Como se José tivesse decidido algo ou ela também. Assim como não foi sequer um anjo
que esteve presente na gravidez para colocar os átomos sementes de Jesus no esperma de José. Não, porque sendo ela a mãe de todas as criaturas, sendo ela o próprio arquétipo da concepção das criaturas, da matéria-prima, nem sequer poderia ser um anjo. O anjo anuncia. Sim, Gabriel anuncia. Isso sim, mas o único que verdadeiramente tem autoridade para impregnar, para engravidar, para semear, para, enfim, todos os verbos que sejam ligados a uma gravidez, a um nascer de uma vida, a um nascimento, a um florescimento, etc. Só Deus poderia. É arquetipicamente inconcebível que uma criatura, fosse homem, fosse anjo, de qualquer hierarquia angélica, fosse aquele que intercedesse junto de Maria para a sua gravidez, em termos de ser aquele que carrega as sementes do próprio Deus. Nenhum ser de nenhuma hierarquia carrega as sementes de Deus. Nenhum arcanjo, nenhum senhor, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum. Só o Espírito Santo. Porque só o próprio Deus carrega a si mesmo. E nenhuma criatura poderia conceber Deus nesse sentido. E em nenhum sentido, né? Tanto que a própria Maria, que concebeu Deus, não é uma simples criatura, é o arquétipo criatural, é o arquétipo da própria matéria-prima, da qual as criaturas são filhas. Também por adoção. Porque ela é imaculada. E as criaturas, por melhores que sejam, são maculadas. O anjo arrastar 1/3 das estrelas, a queda e o decaimento ser de uma parte das criaturas e não de todas as criaturas, isso é uma coisa. Agora, todos caírem porque erram, é a velha história que eu falo do pecado, né? Tem o pecado que é você errar a flecha, errar o alvo, porque você não tem força o suficiente, porque você ainda não está acostumado com arco e flecha, porque você não sabe segurar o revólver direito, a espingarda, a faca, aquilo que você for atirar, não importa. Qualquer coisa, pode ser um palito de dente. Esses tempos eu vi uma menina atirando um palito de dente, é um negócio impressionante, gente. Mata alguém aquilo lá. Não importa o que seja que você atire, né? O arco e flecha é que é arquetípico, né? A gente fala sempre usando o zodíaco, Sagitário, arco e flecha, é arquetípico. Então, é a melhor imagem que se tem, o melhor recurso imagético para observarmos isso. Então, a flecha, ela pode não acertar o alvo porque não temos dom para aquilo, porque não temos força, né? Nos falta capacidade perfeita de mira. E ninguém tem todos os dons. Tem pessoas ou criaturas que acertam de primeira, sim, por dom divino. Não vão acertar tudo durante a vida eterna, o tempo inteiro. E é por isso que, mesmo sem a problemática da queda, a perfeição é só de Deus. E todas as criaturas erram. Todas. Os santos erram, os irmãos maiores erram, e as criaturas erram. Anjos erram, arcanjos erram, serafins erram, querubins erram. Todos erram. Todos erram. E se a gente toma o errar o alvo como pecar, então todos pecam. Todos são maculados. Só Maria que não. Dentre todas as criaturas
E Deus, é claro. Deus. Então, só ela poderia conceber Deus. E é por isso que ela é virgem, imaculada, intocada pelo homem, intocada por José, porque nenhum ser de nenhuma hierarquia poderia tocar essa matéria-prima que foi reservada a Deus, que é reservada a Deus, a manifestação do próprio Deus. Por mais que ela, em aparência, pareça conosco, em aparência, essas coisas todas nos façam ficar muito confusos às vezes e perder noção dessa dissolução pisciana e dessa segregação virginiana que acabam nos adoentando e adoentando feio. Sendo coisas que são, é isso, difíceis de se observar, de se lidar, requer muita cautela, requer principalmente muita fé, muita devoção. Por isso que sem devoção a gente não dá um passo. Um passo. Porque se for para acreditar que vai conhecer essas coisas e guardar essas coisas no coração ou na mente por conta própria, está equivocado. Um equívoco imenso, de uma soberba gigantesca. E é por isso que os maiores pecados muitas vezes não são atos corriqueiros. Ah, transou, ah lá, pecou. O maior pecado muitas vezes está... Esse maior pecado, com certeza, né? A soberba é a fonte de todos os pecados. Está em acreditarmos que damos qualquer passo por nós mesmos. Que fazemos qualquer coisa por nós mesmos. Compreendemos, conhecemos, saboreamos, escolhemos qualquer coisa por nós mesmos. Quando isso é impossível. Porque cada vez que isso ocorre, o que ocorre não é uma escolha, não é um saborear, não é uma vivência, mas sim uma morte. Porque o pecado gera morte. E o aguilhão da morte é o pecado. Esse pecado proposital, não de quem falta forças para alcançar o alvo e, portanto, erra. E é aí que eu digo que todas as criaturas erram, e nesse sentido elas pecam. Mas o pecado, que também, creio eu, já comentei em outros momentos, né, já vimos, que é de errar deliberadamente o alvo. Eu falar, aquele alvo ali, eu não gosto muito dele. Vou acertar naquele passarinho lá, vou acertar no meu pé, vou acertar na cabeça do amiguinho, vou acertar no coração do anjinho, vou acertar em não sei o quê. Vou mirar no outro lugar lá. Não, esse alvo vai estar muito perto. Eu sou muito bom, vou tentar no que está lá longe. Quando Deus não mandou você mirar no que está longe, mandou mirar no que está perto. E para isso requer humildade. Às vezes é algo simples assim. E nós juramos de pé junto que não. Eu mirando no alvo que está mais longe, eu vou estar me santificando, agradando Deus. Porque, né, se eu me abster de carne, de álcool, de sexo, eu vou estar agradando Deus. Quem falou? Porque os santos fazem isso. Tá, você é um santo. Estar sendo santificado, todos estamos, porque é uma questão de evolução. Estamos ficando mais sãos. Mais luz vai chegando aos nossos olhos, os nossos olhos vão se abrindo. E, inclusive, vamos nos dando conta das trevas. O quanto a gente observa de treva é também a nossa potencialidade para observação da luz. Potencialidade, né?
Agora, quem falou que não fazendo certas coisas vai agradar a Deus? Ele pediu isso? O próprio Thomas Merton, né, ele fala, agradar a Deus, muitas vezes, fazer o melhor não é fazer o espiritualmente elevado, mas sim aquilo que Deus nos pede, e nem sempre Deus nos pede aquilo que é mais elevado. E as aparências enganam, né? Eu mesma falo, não comer carne é algo arquetípico, bíblico, mas muçulmanos também não bebem e não comem carne. E são pessoas elevadas? Tem um bando deles que mata a gente por aí. Um bando deles que são fundamentalistas de uma tal forma que, se você estiver sendo morto, ele pode não matar, mas se você estiver sendo morto enquanto cristão, ele não vai ligar. Não são todos, né, gente? Não podemos sempre generalizar as coisas ao 100%. Não são todos. Mas sabemos que é complicado. E não bebem, não é permitido, pelo menos, né? Beberem e comerem carne. E adianta de alguma coisa? Não podem fumar, etc. Lidar com nenhuma droga, né? Adianta de alguma coisa? Esses tempos eu estava vendo uma reportagem de um pessoal que faz umas escolas lá no Oriente Médio, meu pai, nem sei onde é que era, enfim, acho que no Oriente Médio. E crianças acorrentadas, crianças sendo flageladas até a morte, indo para um hospital com o osso exposto de tanto flagelo, um negócio assim que derrete o cérebro. Você fala, onde é que eu estou? Onde estamos, Senhor? O que é isso? Em que mundo eu vivo? Aí a gente lembra que, né? É um vale de lágrimas, de morte, de lágrimas. É tenebroso. É possível viver o primeiro céu aqui? É possível. Difícil. Quando eu vejo a própria igreja, é que eu falo, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer. A maior instituição que tem com problemas é a própria Igreja Católica. Ah, eu sou satanista. É de dar risada, né? Porque a igreja é o que há de mais satânico. Porque é o coração de pedra, é a própria pedra. Enquanto não se torna santa a igreja, não se torna carne, é algo satânico, que vai ficar propondo desvios, que vai cometer erros grotescos. Não é porque satanista mata a criancinha. Esse ano saiu reportagem já, né, não me lembro o local, enfim, eu não guardo as coisas. Mas que encontraram um convento junto de igreja e tal, que a relação dos padres com as freiras fez com que eles transassem, ou sei lá o que acontecia, de abuso também, etc. E crianças e mais crianças abortadas, assim, fetos para mais de metro, sabe? Um negócio escabroso. Embaixo do terreno, né? Enterradas. Um negócio que é isso, assim, derrete o coração, não derrete o cérebro, derrete o coração, né? Você fala, por que, Senhor? Por quê? Por que se chega a esse ponto, o ser humano? Agora, quem sou eu para falar, né? Eu fiz um aborto, então
Quer dizer, ao mesmo tempo eu entendo o porquê. Porque nós verdadeiramente não sabemos o que fazemos. Dizemos que amamos quando odiamos. Dizemos que vemos quando não temos ideia do que está a um palmo de distância da nossa visão. Dizemos que sabemos quando a gula não permite que a gente nem discrimine o que comemos. Enfim, nós não temos a menor ideia do que fazemos, do que falamos, do que pensamos, das coisas das quais nos omitimos, porque também pecamos por omissão. Então é preciso tomar cuidado com as aparências das coisas e como que errar o alvo se torna algo muito mais bonitinho do que a gente imagina às vezes. Porque se forçar a um processo ao qual ainda não foi chamado a viver, a experienciar, é muito perigoso. E por isso que, você vai dizer aqui que a atividade ela é inferior à contemplação, é claro, porque o que nós vivemos de atividade enquanto vontade própria não é atividade de verdade. São escolhas como as que eu cito, de pura vaidade, porque eu acho que eu vou agradar mais a Deus, por exemplo, quando na verdade Deus não está pedindo nada daquilo pra gente. Somos nós que estamos escolhendo aquilo e colocando na conta de Deus. Isso é terrível. E aí não vai ser o ato, inclusive, que vai ser o pecar. Mas eu colocar na conta de Deus, isso vai ser muito pior. Eu colocar na conta de Deus vai ser pior do que o próprio ato. Por isso que o pecado original é um estado e não um ato. Nós pecamos por ato, é claro. Mas o pecado original, o pecado grave de uma queda grave, ele não é em ato, é um estado. Eu acreditar que eu estou agradando a Deus quando a única coisa que eu estou agradando é a mim mesma. E aí eu coloco como coisa mesmo porque deixamos de ser, nos coisificamos mesmo, deixamos de ser. Nos tornamos puramente uma existência vazia. Talvez menos do que uma coisa, porque essa é a bestialidade do ser humano, Então, só através de Maria, só através da experiência criatural, só através do nascimento, só através da nossa manifestação enquanto criaturas, é que verdadeiramente podemos conhecer Deus enquanto a via que Ele mesmo escolheu como plano. E é por isso que é preciso marianificar as coisas e a nós mesmos, a todas as matérias, as experiências, etc. É um dever de todos. Alguns são chamados a isso mais fortemente do que outros. Alguns têm deveres, quanto mais é dado, mais é cobrado, Então, alguns vão ter cobranças maiores em relação à marianificação. Mas todos nós somos chamados à marianificação. Todos nós. Porque todos nós somos chamados a conceber Deus, a nos tornarmos como ela, para podermos conceber Deus verdadeiramente. Então, o que significa se tornar, inclusive, como Maria? É nos tornarmos não só imaculados, no sentido de buscar a pureza,
mas inclusive compreendermos como que todas as hierarquias vivem em nós. Por isso que Maria é a Senhora da Igreja, porque na Igreja verdadeiramente todos entram e habitam. É como eu falei na problemática da lua aquariana. Nós não temos ideia do como nós somos verdadeiramente igrejas. Nós não somos a igreja. Eu não sou a igreja. A igreja, né, é o corpo do próprio Cristo e a sua Senhora é Maria. E isso não se resume a mim, e sim a justamente ao um só corpo e um só espírito que é feito de todas as criaturas. Isso é uma coisa. Mas eu devo me tornar imagem e semelhança disso também. Ser feito através disso, porque essa é a matéria que me forma, o que deveria me formar e que verdadeiramente me forma. E, portanto, todas as hierarquias devem me habitar, não como quem me expulsa do meu corpo, não como quem faz com que mesmo eu de maneira ativa doe o meu corpo para ser utilizado. Não é assim. Eu não perco consciência de mim. Eu não perco as experiências. Eu não deixo de estar presente. Mas todas as hierarquias irão me habitar. Todas as criaturas que estão casadas comigo irão me habitar, tal qual uma igreja, porque assim me faço tal qual Maria. E assim como ela recebe todas as criaturas e todas as hierarquias, eu também preciso receber todas as hierarquias. E isso é literal, é simbólico, é arquetípico, é eu receber todas as hierarquias enquanto outros externos a mim e também enquanto outros internos a mim, é eu receber todas as hierarquias enquanto eu compreender de concepção externa e também interna, porque eu sou feita de todas as hierarquias. Então, são todas essas concepções congregadas, compreendendo que o outro é outro e eu sou eu, e ao mesmo tempo que o outro doou de si para me formar. E é por isso que as hierarquias doam de si para nos formar. Isso é muito verdadeiro, muito mais do que a gente imagina. A história de sermos formados de pó de estrelas, isso não é nada perto da honra e da nobreza que é sermos verdadeiramente formados com o pó, com a terra, com a matéria essencial de todas as hierarquias que nos precederam. Então, meus amores, essas coisas são importantíssimas para que de serem, né, observadas, meditadas, guardadas em nosso coração e trazidas à tona em memória do nosso Deus, porque é para que a glória dele aconteça, para que a ressurreição se dê verdadeiramente em nós, para que tenhamos verdadeira vida eterna. Então, o dogma da virgindade de Maria, ele é importantíssimo de ser compreendido, vivido, acreditado, internalizado e externalizado. Já temos maturidade para isso. Houve um tempo, os próprios apóstolos, que não era necessário tocar nisso. Para eles isso não tinha importância. Talvez, não é que nem não tivesse importância, talvez não tivesse nem sequer dúvida. Talvez é a nossa dureza que faça ter a necessidade de falarmos disso, mas ao mesmo tempo
as coisas, né? Não há nada oculto que não vá sendo revelado. E por mais que essas coisas a gente possa dizer, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que é uma leitura arquetípica da Bíblia. E aí não é possível provar. E aí podem me chamar de charlatã e daí para baixo. Dizer que é uma interpretação pessoal, que é viagem, que é loucurinha, que é isso e aquilo. Não me importa. Eu sei. E mais do que sei, creio que Deus, verdadeiramente uno, verdadeiramente trino, a quem tem olhos e ouvidos, isso vai sendo mostrado, vai sendo falado, sussurrado, vai sendo dado. Porque essas coisas confirmam as verdades fundamentais bíblicas. Em nenhum momento essas coisas deformam o que está na Bíblia. Pelo contrário, elas confirmam. Por isso que a ciência oculta, por isso que a Rosa Cruz, ela não é inimiga da Igreja, da Santa Igreja. E a ciência oculta um dia não será mais oculta. Ela, aliás, já não é oculta a quem tem olhos para vê-la. É clara como o dia. Claríssima. É a lua cheia, claríssima, espalhando a boa nova. Só que, né, Maria Madalena, fala para Pedro, nosso Senhor, né, ressuscitou, o túmulo está vazio. Aí o que eles vão fazem? Será? Vamos lá dar uma espiada nisso. Meu, puta, cara, então tá, vai lá ver. Deus apareceu para mim, meu Senhor veio. Ele não foi aparecer para a mãe dele, ele não foi aparecer para vocês, ele veio para mim, para sua esposa. Ele falou. E eu estou falando para vocês. Eu achei que fosse o jardineiro, não era. Era nosso Senhor. Eu vi o túmulo vazio. Eu vi nosso Senhor. Ele disse meu nome. Eu o reconheci pela sua voz de bom pastor. Mas ela que devia de ser a louca, né? E aí, é claro, eu tô aqui brincando, falando com um bom humor, mas é meio que isso, né? Mesmo Pedro e João, eles acreditam não acreditando e desacreditam acreditando, né? Porque é isso, ficam desconfiados. E aí vão lá ver, e aí realmente chegam lá no túmulo. João, inclusive, deixa justamente, ele chega primeiro, deixa Pedro passar à frente. E é isso mesmo, né? É isso. É a lua que verdadeiramente cheia proclama as verdades solares, espalha a boa nova, espalha a luz a quem quiser ver. Mas, né, como ainda é noite, a gente desconfia. Fala, será que vai amanhecer? Amanheceu, eu tô vendo o sol. Eu vejo o sol, ele tá na minha frente. Ele tá aqui, ó, na minha frente. Eu vejo o sol. Será? Você fala, nossa. Fala, Senhor, o que acontece com os homens, Senhor? O que acontece com as tuas criaturas, Senhor? Por que tardam em acreditar, Senhor? Enfim, né? É belíssimo, né? É belíssimo, é maravilhoso.
É maravilhoso. Porque é isso. Ele não foi aparecer para Maria, sua mãe. Ele não foi aparecer para todas as criaturas. Não. Nem para os 12 apóstolos, num conjunto que também representam as 12 hierarquias, as criaturas todas. Não. Foi para Maria Madalena. Aqueles que são de uma matéria muito específica, de uma prodigalidade específica. É belíssimo isso. Isso só confirma que realmente é para os pequenos, para os minúsculos, que ele aparece, que ele se dá em primeiro lugar. Para aqueles que justamente ninguém crê, que demoram em crer no que fala, no que mostra, no que diz, até porque não entendem, né, talvez. Não entendem. E aos poucos Deus vai dando esse entendimento e vai mostrando e revelando que Maria Madalena estava certa, sabia muito bem do que falava e falava de coisas muito maiores do que talvez os outros vão conseguir compreender, porque não viveram essa experiência. E ainda leva um tempo até que vejam Cristo ressuscitado aparecer na frente deles, realmente. Só são algumas horas, alguns dias de diferença. Na eternidade isso é muita coisa, creio. Cada minuto longe de nosso Senhor é de uma infernal dor que a gente não tem ideia. A gente racionaliza e acha que entende o que é estar longe de Deus e sem Deus, negando a Deus. Só quem realmente sai do inferno, quem passa por algo infernal na vida e sai por pura graça divina, é que chega perto de compreender o que é isso. O que é, em um minuto, compreender que o inferno, ele verdadeiramente é eterno. Enfim, que Deus tenha piedade de todos nós, não é? Misericórdia sempre. E é isso, meus queridos. Tudo isso para dizer e para que víssemos o quanto é importante o dogma da virgindade de Maria. O quanto ela é verdadeiramente virgem antes e depois do nascimento de Cristo. Antes e depois da concepção de Jesus e de seu nascimento, que foi nascimento humano, aliás, importante ressaltar isso, quase me esqueço. Graças a Deus, me lembraram. Nascimento humano. Nascimento humano que passou, ele enquanto um bebê, passou pelo canal vaginal dela, pela vulva, saiu com sangue, placenta, cordão umbilical. Humano. Porque tem que ter a dimensão humana. Ele não desceu do céu e pousou no colinho dela, né? Não foi a cegonha que trouxe, não se materializou de repente do lado de fora, não, né? Porque ele era elevado, construiu um corpinho ali na hora, não. Ele verdadeiramente foi feito no útero de Maria e passou para fora do corpo de Maria através de sua genitália.
E para alguns isso pode soar muito nojento, para outros isso pode soar nada ortodoxo, porque eu não sei, porque a gente tem tanto problema assim em lidar com essas coisas que são lindas, porque o lado humano das coisas também é belíssimo, é o lado Jesus das coisas e não podemos negá-lo, pelo contrário, porque Deus só no divino também não ressuscita. Precisamos do lado humano de Deus. E por isso que, é espetacular a encarnação de Deus. Espetacular. É algo fora do que a gente consegue compreender ainda. Mas, de toda forma, é necessário que ele tenha nascido do útero dela. Tá? Tenha sido formado durante 9 meses no útero dela, enquanto mulher, enquanto menina, saído para fora, num processo de parto natural e tendo a dimensão divina junto disso. Porque tudo na vida de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, tem o humano e o divino o tempo inteiro unidos. O tempo inteiro. E, portanto, o nascimento dele é de uma concepção milagrosa divina e de uma parturição humana. Concepção milagrosa e parturição humana. Em carne. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Completamente divino. Verdadeiramente um Deus homem. Um Deus que fez-se homem para viver a loucura da cruz por todos nós, por todos aqueles que rogam por auxílio, rogam por intercessão, porque ele também é um intercessor junto a Deus Pai, por todos aqueles que rogam principalmente por amor, amor pleno, vida plena, amor infinito, vida eterna. Que louvemos a Deus e que lhe rendamos glória. Uma das formas de fazer isso, necessária, incontornável e imprescindível, é compreendendo que Maria era virgem, é virgem, sempre será virgem, antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. Um beijo, meus queridos. Que Deus vos acompanhe, guie e guarde, hoje e sempre. Amém.